VUNESP, Maria Júlia, exatamente. Então, isso já nos dá uma base bem interessante do que é a prova, certo? Porque a VUNESP, ela é uma banca que não é tão conteudista, por exemplo, igual a banca da FUVEST, tá? A banca da VUNESP, ela tem algumas características de longos textos, né, que possuem uma certa interdisciplinaridade. E muitas vezes a prova da VUNESP, ela segue alguns temas, tá? Então, você faz a prova e de repente você vê em inglês, tem um tema que você viu lá na área de... às vezes bate com o tema da redação, que bate com o que estava em geografia. Então, assim, esse é um processo importante de entender da prova da VUNESP, tá? Outra questão interessante de atualidades, isso serve muito para a VUNESP, em outras provas também, mas para a VUNESP basicamente é isso. A VUNESP, ela não tem necessariamente a ideia de colocar atualidade só como tópico. Então, nas provas da FDF, são 10 perguntas de atualidades, certo? São 10. Entretanto, quando você olha a prova, na verdade, são, em geral, 40% da prova está ligada a temas de atualidades. Né? Então, vamos fazer perguntas de geografia, perguntas, às vezes o tema da redação, perguntas envolvendo literatura para fazer comparação, que estão ligadas a atualidades. Então, a primeira coisa de atualidades é que não está baseado somente nas 10 questões, certo? E a VUNESP, ela trabalha, de modo geral, muito, claro, com uma linha de questões que é assim. Ela busca, das 10, geralmente 4, no mínimo, são internacionais, são de geopolítica internacional. Então, está ligada a temas que você deve ter visto, né, ao longo do ano, ligada aí desculpa, ligada aí ao Donald Trump, ao Oriente Médio. É assim, dos últimos 4 anos, 3 caíram questões ligadas ao Oriente Médio. Tá? Então, sempre é um tema muito batido, né, a questão do Oriente Médio. E na prova da FDF, geralmente eles gostam de saber algumas questões já iniciais jurídicas. Né? Lógico que vocês não têm essa formação ainda, mas eles gostam de meio que ver se tem a vocação para a coisa mesmo. Né? Então, assim, já postando no tema forte para esse ano, né? O tema que aconteceu em relação ao aborto. Né? Vocês acompanharam o caso da menina de 10 anos, não acompanharam? O caso da menina de 10 anos que fez o aborto legal no Brasil. Quem acompanhou esse caso? Né? Faz aí 2, 3 semanas, né, que esse caso aconteceu. Então, nós tivemos essa estrutura no Brasil. E aí, é muito interessante analisar a questão da lei, porque existe o princípio moral, o princípio ético e o princípio religioso de muitos. Mas a hora que está a lei, tem que cumprir o que está na lei, certo? Se você discorda da lei, tente derrubar a lei. Tente propor, tente votar em alguém que vai tentar derrubar aquela lei, certo? A lei é para ser seguida, mesmo que no Brasil muitas vezes a gente não siga as leis, tá? Então, uma coisa importante é verificar essa questão do aborto, é um tema que eu tenho certeza que vai cair na FTF, tá? Essa questão. E a estrutura do aborto, ela pode trazer como tema de redação, ela é sempre um tema recorrente. Alguns temas são recorrentes, até separei aqui para vocês. Temas que vão, que ficam e saem, sabe? Esse ano teve um ponto específico para a discussão do aborto, que sempre acontece, mas teve um tópico que o Brasil discutiu. Então é possível que caia, sim, para fazer, não especificamente nesse caso. Às vezes eles contam um caso e pedem para que você faça a análise da lei no Brasil, quais são as 3 possibilidades de aborto que nós temos no país. Então, tem 3 possibilidades de que a lei permite o aborto no Brasil. Dificilmente, diferentemente do que acontece em outros países, como o Uruguai, por exemplo, certo? Como acontece na Holanda. Então, tem alguns países que permitem o aborto até com a gravidez bem adiantada, sem ter nenhum dessas 3 situações que acontecem no Brasil. Quais são as 3 situações no Brasil, né, que estão consideradas possibilidades de aborto? 1, estupro, que é o caso dessa criança. Né, uma criança de 10 anos, foi estuprada dos 6 aos 10 anos pelo tio, né, ela era uma criança que foi estuprada e ela, com 5 meses, né, houve a opção da
retirada do feto. Então, quando a gente fala retirada do feto, nós estamos, nesse momento, considerando a lei. Então, a primeira coisa que vocês precisam lembrar para a prova é o seguinte: a prova não é o momento de você discutir com ela. As suas questões religiosas, culturais, elas devem ser deixadas de lado na hora de fazer a prova. Discute com o amigo no boteco na hora que você for comemorar que passou no vestibular. Na hora da prova, você não discute com ela. Você só faz. Eu já vi aluno meu que era, por exemplo, a favor da pena de morte, chegar na prova e errar, porque a pergunta induziu ele a justamente a ideia cultural dele, não era o que estava na lei. Entenderam? Então, isso é uma coisa importante, seguir o que está na lei. Tá? Pode-se fazer uma redação discutindo o processo dessa lei, se ela é ideal, se ela não é, o que deveria ser proposto, quais são os pontos, quando que é vida, né? É vida na concepção, a concepção religiosa, depende da religião também, vai se considerar que é. Alguns cientistas vão falar que até 3 meses você não tem, você só tem o feto. Então, qual que é o momento? O momento é com 1 mês, com 2 meses, com 3 meses, com 7 meses? Enfim, essa é uma discussão interessante. Mas o ponto que acontece no Brasil é esse, que vocês precisam saber, em relativo ao aborto. Estupro, criança ou feto anencéfalo, certo? Sem cérebro, e risco de morte para a mãe. Essas são as únicas 3 situações que o aborto é legal no Brasil. Ah, mas acontece muito aborto ilegal. Enfim, aí é um outro ponto. A questão que eu vejo que vai cair é a estrutura não é legalização do aborto. O aborto, ele em 3 situações, ele é legal no Brasil. Essa é a questão. Quando se fala em legalização, é aumentar as possibilidades de aborto, certo? Além dessas 3 opções. É isso. Então, aqui não nos cabe, nesse momento, fazer o juízo de valor. É uma aula rápida, né, para a gente falar de temas que podem cair e tudo mais, mas fica aí como o tema mais importante desse momento agora, onde nós estamos em agosto, iniciando setembro, mas em agosto esse foi o tema mais difundido no Brasil, que é um tema importante para a prova. Então, se a gente pegar a prova de 2019, eu vou compartilhar ela aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui. A gente vai fazer uma análise das questões, né, de 2019, que são muito parecidas com questões que a gente teve em 18 e 20. Os temas gerais são bem parecidos. Tá? Então tá, vou colocar aqui. A prova de 19. Me digam se apareceu para vocês, por favor. Apareceu? Ok, obrigado, Isa. Então vamos lá, temas, né? Nós não vamos responder as questões, porque senão a gente não consegue andar em cima dos temas. Mas para que vocês olhem os temas, ó. São 10 questões de atualidades, tema de 19. Tá? Vamos lá, primeira questão. Território sagrado, Palestina e Israel, conflitos e tudo mais. O que vai ter acontecido aqui? Né? Eu estou falando da briga Palestina e Israel. Então, é um momento do Oriente Médio. A primeira questão vai tratar sobre Oriente Médio. Sempre, batata. Então, assim, dos últimos temas recorrentes, né, se a gente pegar aí que foram trabalhados por volta de 30 temas na FBF nos últimos 4 anos, 30 temas gerais. Tá? O Oriente Médio está presente, né, em 75% das provas. Tá? Outra questão aqui, batata também. Questão ambiental, de alguma forma. Cai agrotóxico, cai a queimada da Amazônia, cai a poluição. Então, ligado à questão ambiental sempre. O que aconteceu? Esse ano nós tivemos muito forte a questão da queimada, né? Tanto na floresta amazônica, tanto no Pantanal, que está queimando até agora. Certo? Então, outro tema importante, a questão ambiental. Tá? Então, eu estou falando aqui, falei de Oriente Médio, falei de uma questão nacional. Ó, 2. Vocês viram como que mais ou menos segue um padrão. 3. Esse cai, esse é 100%. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. A política externa norte-americana vai cair. Seja ela com a Venezuela, seja ela com o Brasil, seja ela com a China, seja a eleição norte-americana, que é um ponto extremamente importante, vai decidir se vai continuar uma onda conservadora, porque muitos dos presidentes conservadores, primeiros ministros que vieram na onda do Trump,
de 16 estão acompanhando essa eleição. Então, é uma onda do Trump, esse movimento nacionalista, de fechar a fronteira, de sair de acordo ambiental. É uma ideia muito do Trump. Tá? Então, essa eleição norte-americana agora é muito importante, certo? Então, Estados Unidos, esse é 100%, certo? Vai cair uma questão ligada aos Estados Unidos, à geopolítica internacional. Pode cair os Estados Unidos na péssima gestão que eles estão fazendo da pandemia, igual a nossa. Né? 2 países que fizeram uma gestão horrível, né? Como se não tivesse feito nada, porque o vírus segue o seu caminho quase que natural no Brasil, certo? E as pessoas não respeitam o isolamento, enfim. Nós estamos nessa pandemia e os Estados Unidos e o Brasil são os piores exemplos do mundo. Então, falamos de 2 internacionais, uma nacional. Aqui, ó, questão humanitária, certo? Mais uma internacional, 3 internacional. Esse tema, muitas vezes, está ligado com esse primeiro. Esse tema, nós estamos falando dos refugiados, né? Que aconteceu muito por conta da guerra da Síria, que tem a ver com a Primavera Árabe, enfim, todo esse movimento gerou mais 7 milhões de refugiados no planeta, tá? Então, ó, refugiados, Oriente Médio, meio ambiente, no caso aqui agrotóxicos, Donald Trump, certo? As questões, ok? Vamos lá. Aqui é o que a gente chama de zebra. Em atualidades pode cair tudo, certo? Pode cair quem venceu o prêmio Puskás de futebol. Então, essa é zebra, essa a gente não vai acertar nunca, tá? Então, assim, eu garanto para vocês que das últimas 4 provas da FDF, nós acertamos 70% das questões, dos temas. Os temas foram trabalhados e nós acertamos 70% deles. Dos 30% que a gente não acertou, sempre foi uma zebra. Uma zebra e uma questão que a gente não acertou, que foi um tema que a gente não trabalhou. Mas na prova de 20, nós acertamos 90% dos temas. Tá? Então, assim, a gente trabalha muito, conhece os temas da FUNESP, então a gente sabe mais ou menos como vai andar essa prova. E às vezes não está na prova de atualidade específica, mas está ao longo da prova. Então, essa aqui, ele vai festival de cinema. Não tem como a gente trabalhar isso. A gente fala para vocês lerem estruturas culturais, teatrais, mas não há como trabalhar. Tá? Então, essa é uma pergunta zebra, mas é nacional. 3 internacionais, 2 nacionais até agora. Mais uma nacional. Tema recorrente. Certo? Ligado à legislação. Lembra que eu falei para vocês que eles sempre pegam alguma coisa que tem a ver com legislação? Lembra? Então, vai surgir na prova da FDF alguma coisa do Supremo, alguma coisa da Lava Jato, alguma coisa de corrupção, alguma coisa de impeachment. Esses termos jurídicos, eles aparecem na prova, né? É como se fosse uma questão quase que vocacional, certo? Então, você tem que saber, se você está estudando para prestar direito, você tem que saber o que é o Supremo Tribunal Federal. Você tem que saber o que é a escola sem partido. Você tem que saber. Então, são temas que envolvem, né, a necessidade e a curiosidade da profissão. Então, esse é um tema importante também. Aqui, mais um tema nacional. Nós somos 3 e 3. Esse aqui ligado, né, à questão aqui da escola sem partido, né, do posicionamento dos professores em sala. Enfim, foi uma discussão que a gente teve em 19, tá? Aqui na questão 6. Ok? Na questão 7, nós temos o relatório mundial, né, falando sobre qualidade de vida. Então, ele é um IDH, que é um processo mundial, mas comparado com o Brasil. Tá? Então, vai fazer uma análise de índice de desenvolvimento humano, pode cair também uma análise demográfica, às vezes não cai em atualidades, mas vai cair em geografia, fazer análise daquela pirâmide etária, para que você faça análise sobre população economicamente ativa. O Brasil vai se tornando mais velho, né? Esse é um tema que pode cair junto com a reforma da Previdência, né? Que é sempre um tema também bem batido. Então, nós temos, nessa questão aqui, ela é uma questão tanto nacional, tanto internacional, porque ele fala das Nações Unidas e fala do Brasil. Então, nós continuamos em 3 a 3 e uma questão que mistura as duas. A 8. O governo arrecadou, né? Aí vai mostrar sobre o pré-sal, economia. Então, aqui nós estamos falando de economia e do governo. Sempre cai uma questão ligada ao governo atual. Vai cair uma questão ligada ao governo Bolsonaro, certo? Pode ser em relação à pandemia, pode ser em relação à reforma tributária, reforma
da Previdência, a continuação da reforma trabalhista, o auxílio do governo durante o auxílio emergencial do governo durante a pandemia, a liberação do fundo de garantia, alguma questão do governo sempre cai, sempre. Qualquer que seja ele, seja o Bolsonaro, o Temer, o Lula, a Dilma, quem quiser, sempre tem uma pergunta ligada ao governo, a política feita pelo governo, certo? Sempre cai. Então, nós estamos com 4 questões nacionais, certo? A 9 vai falar do Nobel da Paz de novo. Então, nesse ano, né, nós tivemos... Só que a questão do Nobel da Paz, ela parece zebra, mas não é, certo? Porque ela está falando sobre a questão dos refugiados, né? E também sobre a questão política. Então, não é zebra. Tem a ver com temas que a gente já havia conversado do Oriente Médio, tá? Então, 4 e 4. 4 internacional, 4 nacional e uma que envolve os dois. Aqui, na 10. Nesse ano, né, 2018, haviam falado sobre... Foi o ano que teve acontecimento, né, que foi o fogo no Museu Nacional. Vocês se lembram disso? Museu Nacional do Rio de Janeiro? Então, é um acontecimento que você precisa saber, né? Aconteceu no país, vocês precisam lembrar disso. Enfim, então perceba, lembra que no começo da explicação eu falei que no mínimo 4 questões internacionais? Se lembram disso? No começo da explicação que eu falei? Então, 4 questões internacionais, uma mista e 5 questões nacionais. Nas questões gerais, meio ambiente, governo, economia, Oriente Médio, Estados Unidos e também aqui a questão do IDH e qualidade de vida. São temas gerais. Se vocês olharem as outras provas, né, durante o nosso curso, a gente vai poder falar sobre, especificamente, a gente faz análise de prova, enfim, faz todo o processo. A gente sempre trabalha em cima das provas e dos temas recorrentes, por isso que geralmente a gente acerta, tá bom? Ficou mais ou menos claro? Essa divisão se repete nas outras provas, tá bom? Com certeza, o Caio, se já não disponibilizou, depois ele pode disponibilizar para vocês essas provas, tá? Nós temos as últimas 4 provas aqui, pode passar para vocês darem uma olhada, tal, e ver. Mas, de modo geral, há uma condição parecida dessa organização. 4 questões internacionais, 5 nacionais, ou 5 e 5, certo? E geralmente tem uma zebra no meio, é uma questão de teatro, uma questão de futebol, uma questão de entretenimento que não tem como trabalhar. Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Me digam, por favor. Tudo certo, Ana? Então tá. Tranquilo? Ok, tudo ok. Eu vou colocar aqui temas que foram trabalhados de atualidade, né, até agora de modo geral. Eles são temas que podem cair, a gente não fez um filtro ainda para a FDF, que não saiu o edital, né? Mas temas que foram trabalhados ao longo do ano. O pessoal aqui que está fazendo um curso de pré-vestibular, né, a gente já conversou sobre alguns desses temas. Eu fiz, então, um resumo aqui dos principais temas trabalhados, né, que foram assunto esse ano e que a gente tem que conversar. Muitos desses, ou a maioria desses temas, são temas para a FDF, mas possivelmente a gente vai fazer um recorte maior quando chegar o edital, tá bom? Mas aqui temas gerais ligados a atualidades que serão importantes para vocês, que vocês devem saber. Se não sabem, comecem a ler sobre eles ao longo antes do edital, tá? Antes da gente começar as nossas aulas. Um minutinho, desculpa. Todos aqui são de Franca, gente? Tem alguém de outro local aqui? Cássia. Está de boa, eu gosto de Cássia. Sou de Biraci. Biraci tem uma carne de lata, hein? Lá no Zezinho da Guinelo, não tem, Ana? Muito boa. Carne de porco na lata. Quem já comeu isso, gente? Quem já comeu isso? Carne de porco na lata. Nossa, boa demais da conta. Aí, só o pessoal de Cássia e de Biraci que sabe o que é. Alguém de vocês já comeu isso? Os urbaninhos aí? Acho que nunca ouvi falar. Gilmar, nossa, é maravilhosa. A carne é feita na banha do porco,
É igual antigamente não tinha geladeira, então o povo guardava a carne na lata, já temperada. Aí você tira a carne assim, ó, só joga na panela, o óleo, a banha do porco se torna o óleo ali, ó, a carne já está pronta. Você cozinha ela ali 3, 4 minutos, tá deliciosa. Nossa, é muito boa. É muito boa. Então fica a dica aí. E a do Zezinho da Guinelo, mano, você encontrar ele, fala que eu fiz propaganda para ele, vê se ele manda uma para mim aqui, tá? Ó, vamos lá, turma. Então, principais temas, né, que nós trabalhamos esse ano, né, que foram trabalhados nos cursos, de modo geral, aqui da Mais Vestibulares, e que são os temas principais de atualidades até o momento. Então, até agosto, nós teremos outros temas. Tá? Primeiro, eu vou começar por temas recorrentes, que a gente não trabalhou ainda esse ano, não houve assuntos específicos sobre eles, mas eu inicio por esses temas recorrentes. Lava Jato. Acabou de acontecer hoje. Né? O Deltan Dallagnol, que era o procurador da Lava Jato, ele pediu afastamento, saiu, vai deixar a Lava Jato. O Procurador-Geral da República, né, que é muito ligado ao presidente, vai assumir, vai indicar alguém que possivelmente vai contra a ideia inicial da Lava Jato e tudo mais. É um tema importante. Ele aconteceu hoje, a gente não trabalhou ainda. Então, é um tema que vai ser trabalhado para a FTF, porque é um tema recorrente na FTF. Sempre. Homofobia. Outro tema recorrente, né, para que entra a questão legal, saber o que a lei permite. Então, casamento entre pessoas do mesmo sexo, questão do nome social, né, a pessoa ela é transexual, ela tem o direito de usar o seu nome social e não o nome de batismo, né, o nome de registro. Então, sempre um ponto importante também. Temas que são recorrentes, mas que não tiveram ainda, esse ano, grandes destaques midiáticos, né, que tivessem um acontecimento específico, como houve, por exemplo, com o racismo. Né? Protestos, a questão do George Floyd nos Estados Unidos, Black Lives Matter, a NBA parando os jogos, enfim. Né? Então, nós tivemos o racismo é sempre recorrente, mas esse ano nós tivemos um grande acontecimento, né, sobre isso, tá? E que pode decidir a eleição nos Estados Unidos. Tá? Outro tema recorrente é a questão da violência, certo? Sempre entra a questão da violência ligado aos baixos índices de desenvolvimento no Brasil, entra a questão da polícia, entra a questão do traficante. Então, são temas, né, importantes. Por exemplo, não teve algo como a operação no Rio de Janeiro, que a polícia toma conta do morro, né, durante a intervenção que teve em 2016. Não teve isso esse ano ainda. É um dado tão importante, mas são temas recorrentes. Outra questão ligada ao saneamento no Brasil, que aí pode estar ligada à questão de doenças, né, áreas que são desiguais no país, temas também importantes. Mercosul, né, também sempre cai. A FDF gosta de perguntar sobre o Mercosul, relação Brasil com a Argentina, Brasil com o Paraguai. Ó, uma coisa que pode cair de zebra, né, é a questão aí do Ronaldinho Gaúcho, né, ficou 6 meses lá no Paraguai, questão da legislação. Se fosse no Brasil, ele não teria ficado na cadeia. Ele ficou no Paraguai lá, na verdade, como um hotel, mas ficou lá no Paraguai. Então, pode ser uma zebra aí, mas Mercosul como um tema sempre importante. E esse aqui, eu sempre faço, ao final do curso, né, ao final do nosso curso, a gente sempre faz um resumo das datas importantes do ano. Tudo aquilo que faz 0 ou 5 é importante. Então, faz 25 anos, faz 30 anos, faz 45 anos. Geralmente, o que faz 42 não é uma data tão importante. Então, 0 ou 5 são datas importantes. Tá? Então, ó, faz esse ano de 2020, né, 500 anos da morte de Leonardo da Vinci. Está tendo aí, estava tendo na exposição, enfim. Então, quais são as datas importantes, né, para 2020? O que está fazendo década, o que está fazendo quinzena? Então, pegar isso como datas importantes. Então, verificar quais foram as datas importantes ao longo do ano. Tá? Aqui vou passar pelos temas rapidamente, né, temas que a gente trabalhou e que são temas que vocês devem se alinhar. Esse material eu peço para o Caio enviar para vocês. Nós tivemos, no Brasil, temas que são bem importantes nesse ano, as reformas da Previdência e reformas tributárias, e que devem ser analisadas porque nós tivemos uma queda do PIB, não sei se chegaram a ver, nós tivemos uma queda de PIB de 9,7%, né? Espera-se que no terceiro bimestre dê uma melhorada, mas o Brasil
entrou num déficit absurdamente grande. Não era a ideia do ministro da Economia, o Paulo Guedes. Era a ideia que a gente chegasse nesse momento, lá em 19, ele pensou que a gente ia chegar economizando com previdência, economizando com a estrutura trabalhista, o Brasil ia ter dinheiro para investir em emprego. O Brasil, na verdade, está gastando muito mais do que gastou ano passado, principalmente ligado à saúde, né? Então, gastando mal, por sinal. Né? O que está sendo feito mal. Não só pelo governo federal, está sendo feito mal pelos municipais e pelos estaduais. Então, nós estamos numa briga de foice no escuro, né? E os governantes, de modo geral, contra a população. Então, assim, não está muito interessante a forma que o Brasil está levando a pandemia. Outra questão, lógico, né? A pandemia, o seu início, a sua curva, fazer análise sobre isso, cada um dos termos. O que é o termo de contágio que a gente chama de RT? Tudo isso a gente vai trabalhar, né, ao longo do curso. Mas o que é a análise da curva? O que significa baixar a curva, levar o contágio para frente? Quais são as estruturas? Usar máscara e distanciamento, é isso que define? Depende. Se você estiver num local fechado muito tempo, mesmo com distanciamento e máscara, seu risco aumenta. Então, tem que analisar um monte de fatores. Analisar por que no estado de São Paulo, o plano de São Paulo, do governo, né, do governo Dória, analisar o que é esse plano de São Paulo, de cores, né, os critérios. Muitas vezes os critérios não são bem claros. Né? Então, se faz é só por leito de UTI, mesmo aumentando demais o contágio, enfim, fazer uma análise sobre isso. A questão, como isso gerou uma crise política, um embate entre presidentes e governadores, aumentou o desemprego de forma brutal, né? Nós tivemos 1 milhão de desempregados em maio, mais 1 milhão, né? Mais dos 13 que já tinham mais 1 milhão, e os auxílios do governo, né? Que agora o ministro da Economia disse que vão ser mais 4 parcelas, mais de R$300. Né? E como isso trouxe um problema geral para o Brasil, muita gente sem CPF. Né? O cara tinha que receber, não tinha conta, não tinha CPF, tinha nada. Então, mais de 40 milhões de pessoas tiveram problema para receber o dinheiro. Tá? Questão da saúde, a busca pela vacina, e aqui entra o movimento movimento contra a vacina, que eu acho que agora vai dar uma diminuída, mas o presidente disse hoje que não será obrigado a vacinar. Isso é um processo complicado, porque em lei o governo pode obrigar a vacinar. Tá? Então, nós tivemos um problema grave, né? Que uns pela busca pela vacina e alguns remédios sem comprovação científica, né, sendo aí tomados como os remédios verdadeiros. Enfim, vamos fazer uma análise sobre essa questão. Questão do feminismo, né? A legislação, houve um aumento de casos de feminicídio durante a pandemia, certo? Marido e mulher dentro de casa, convivendo, né? E houve um aumento sobre isso, porque muitas vezes o cara abandona o lar e tudo mais, e agora em convívio ele desconta na mulher, vai fazendo, enfim, analisar, né, a questão dessa lei, como que ela funciona, como está acontecendo, quais são os tipos de apoio e tudo mais, tá? Pobreza no Brasil, os nossos índices péssimos de desigualdade ligada a saneamento, a concentração de renda, sempre temas bem importantes. Polarização ideológica agressiva no Brasil, né, bem forte. Nós estamos aí com extrema-direita, extrema-esquerda, num discurso raivoso, né, e uma crença, né, que é assim que vai dar certo. Então, vamos fazer uma análise sobre isso, principalmente na internet, né? E a pandemia chegou numa crise política absurda no Brasil. Os protestos raciais no Brasil, né, e as cotas. A questão das cotas, dá para perceber, então, não só cotas raciais, estamos falando já em cotas de valor de salário, né? Então, muita gente nesse momento da pandemia perdeu emprego, perdeu estrutura. Então, como compensar isso? Escola pública, escola particular, enfim, como avalizar essas cotas, né? A FUVEST já falou que vai ter um vestibular específico, né, para pessoas da escola pública. Então, isso trabalha de uma certa forma como cota. Então, nós vamos fazer a análise das cotas. E os protestos que aconteceram no Brasil ganharam força também, vindo dos protestos norte-americanos. As fake news, né, durante o momento político, é extremamente importante. Isso, né, o presidente está sendo investigado com os filhos do gabinete do ódio, as chamadas fake news, né, que são lançadas por algoritmos. As empresas como Facebook, Twitter, né, elas estão derrubando essas páginas. Questão da chamada Revolução 4.0, a quarta revolução industrial, a internet das coisas, os carros autônomos, né, todo esse processo acontecendo e a tecnologia bombando, ao mesmo tempo isso pode gerar um determinado desemprego, enfim.
né? A questão aí da uberização do processo. Você faz supermercado pela internet, você faz o Uber, né? Você avalia tudo pelas estrelas. Ninguém me pergunta se é. Ninguém me faz, deixa eu te falar o boca a boca. Não, é tudo por estrelas. Você vai comprar uma comida no iFood hoje, você olha quantas estrelas tem no lugar e vê os comentários das pessoas. Então, essa revolução 4.0 é muito importante, sintonização do seu carro com a sua casa, né? O que isso significa? A robotização dos processos. Saiu essa semana Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que é, os dados devem ser criptografados, está tudo na internet, a quantidade de informação que está sendo trocada na internet nesse momento por conta da pandemia. E o Pix. A gente vai tirar o DOC e o TED, que são valores que a gente paga para fazer transferência para outros bancos, e chegou o Pix. Vocês chegaram a ver que a Ana Paula Arósio voltou para fazer uma propaganda do Santander. Quem chegou a ver isso? Está aparecendo em qualquer lugar, gente. Não é na TV, só na TV não. Alguém viu? Eu vi, então, Vitória. A Ana Paula Arósio voltou para falar do Pix do Santander, chama SX. Né? Então já é uma propaganda aí desse Pix. Pix vai ser uma unificação das transações entre bancos. Vai acabar o DOC e a TED. Então você não vai ter que pagar para fazer. Então, assim, os bancos já estão lançando isso, certo? É uma lei brasileira que começou agora em agosto. Tá? Os impactos ambientais, demarcação de terra indígena, sempre tema comum, e que esse ano teve um conflito forte com o governo. O governo Bolsonaro, entender como o que ele fez, economia, o combate à pandemia, demissão de ministros, sai ali ministros que, de certa forma, ganham um certo destaque, como o juiz Sérgio Moro, o Luiz Henrique Mandetta, o Guedes está na corda bamba, né? E como que o governo trabalha isso dos seus principais pilares, como que ele resolve, tudo mais. Isso gera uma desconfiança internacional, o dólar sobe, enfim, um monte de questões a serem trabalhadas aqui. A lei do aborto, né? Atualização dela ou não, a questão moralista jogada em cima, aí nós vamos fazer a discussão sobre se é certo, se é errado, tá? Aí no momento da aula, da discussão, é interessante ter a estrutura do juízo de valor, porque isso pode cair numa redação. E dentro da redação, vocês sabem que vocês têm alguns temas como alguns tipos de textos, como a dialética, por exemplo, que você precisa trabalhar a favor ou contra. Tá? Então, existe uma coisa muito interessante, a gente trabalha aqui na Mais, temas trabalhados em atualidades, vocês sempre trabalham também em redação. Tá? Então, de uma certa forma, há uma conexão entre os temas de atualidades com o tema de redação. Então, a gente trabalha o tema, a argumentação, né, os dados, e vocês vão escrever textos nas disciplinas de redação. Tá? Então, uma coisa interessante. Sobre o Brasil, algum desses... Ficou claro os temas aqui? Lógico que a gente está passando uma aula rápida, uma aula dica, mas são os principais temas do ano, tá? Até o momento. Tudo bem? Tá claro? Até aqui a gente vai passar para o mundo. Tá bom, Gabi? Então, mundo, né? Nós temos aqui a onda conservadora, né, que toma conta de grande parte do Ocidente, e a eleição dos Estados Unidos agora em 2020, tá? É um momento extremamente crucial e importante que vai definir o futuro aí dos países, principalmente da América Latina, que seguem muito a tendência norte-americana. O governo Trump, isso é uma certeza para a prova da FDF. A ideia dele da America First, America Great Again, Estados Unidos, o grande novamente, guerra comercial com a China, fechar criação, aumentar o muro para o México, sair do acordo internacional de meio ambiente, deixar de ter, né, parar de comprar as coisas da China para produzir nos Estados Unidos, aumentar emprego, enfim, um nacionalismo, né, norte-americano do Trump que gerou emprego, né, mas agora que a pandemia o desemprego veio a rodo, e como o Trump vai se segurar nesse momento, e essa é a política dele. Estados Unidos grande novamente, Estados Unidos entrando em guerra, enfim, sem ser na cabeça do Trump aquele paz e amor que obedece o resto do mundo, que ele acha que ele disse que o Obama era. Então, essa é a ideia. Vamos ver. No início, o escudo da economia do Trump dava para ele uma chance muito forte de de continuar como presidente. Mas nesse momento, tanto a questão dos protestos antirracistas, tanto a questão do posicionamento dele na pandemia, faz com que fique em dúvida realmente a reeleição dele. O Brexit, né, a saída do Reino Unido da União Europeia, aconteceu em janeiro desse ano, é um tema que vem se arrastando há 4 anos, e acontece esse ano. Quais são os impactos, né, que isso pode causar? A imigração dos Estados Unidos, o Trump com tolerância zero, né, gera um processo de xenofobia, aumenta a xenofobia contra os países do mundo árabe, né, que ele vai considerar ali que todos os países do mundo árabe têm terroristas, são terroristas,
E ele aumenta esse sentimento dentro dos Estados Unidos. Crise política humanitária na Venezuela, aqui o governo de Nicolás Maduro, né, que é um governo que vai gerar um grupo de refugiados também que entra no Brasil, principalmente na Colômbia. Há o Juan Guaidó, que é um deputado que se autodeclara presidente em 2019. O Brasil aceita ele como presidente, os Estados Unidos também, mas o resto do mundo não. Enfim, uma questão da Venezuela aí. Questões políticas, sociais, econômicas, humanitárias, internacionais, de modo geral. O que está acontecendo ali em Belarus, né, que é na Bielorrússia, o mundo não aceitou a eleição do Lukashenko, que é o presidente ali da Bielorrússia. Alguém acompanhou isso? O que aconteceu na Bielorrússia? Certo? Ele, 25 anos, está no poder. Quem acompanhou? Alguém viu essa notícia? Aconteceu lá em Belarus, na Bielorrússia. Não? É um assunto para a gente trabalhar. Tem vários assuntos, questões políticas. Crise política no Oriente Médio, como a gente falou, Estado Islâmico, questão no Iêmen, tem a questão do Líbano agora, né, que houve a explosão no Líbano, temas importantes. Crise dos refugiados, xenofobia, tema recorrente, sempre cai. Crise ambiental mundial, ligada também à questão do Acordo de Paris, que é esse acordo mundial que os Estados Unidos saiu, de melhoria do clima. O acordo do Mercosul com a União Europeia, que foi um acordo costurado de forma bem interessante ainda, né, pelo governo Bolsonaro e junto com o governo do Macri no começo do ano, uma coisa surpreendente, mas que agora a Angela Merkel disse que se o Brasil não cumprir os protocolos ambientais, o acordo está desfeito. Tá? Então, tem que acompanhar esse processo. Globalização, os avanços tecnológicos, tudo isso que a gente está vivendo aqui, olha como essas ferramentas todas já existiam, mas a gente não usava. Né? O Google Meet, o Zoom, o Teams, a gente não usava isso. Né? E como essas ferramentas já estavam e como foi desburocratizado o processo. A tecnologia, nesse momento da pandemia, todo o processo de lei, de entrada e tudo mais, ela 10 anos para frente, né? O que já tinha e que agora nós temos na mão. Então, o que isso significa? A questão de privacidade, volta na Lei Geral de Proteção de Dados Brasileiros, né, que entra aqui a privacidade dos cidadãos na internet, os dados que são passados e tudo mais. E, por último, né, o tema muito forte do momento também, a questão do racismo, os protestos do Black Lives Matter, né, e o I Can Breathe, referência também ao 1968, que é o ano da morte dos protestos nos Estados Unidos, né, ligados à morte do Martin Luther King, tá? E o debate dele, né, que vai ser sobre os direitos civis e sociais, que nesse momento a gente entende que os protestos BLM, Black Lives Matter, muito próximo do que foi os protestos em 1968, ligados ao Martin Luther King, né, que é um dos maiores ativistas pacifistas que nós tivemos no século XX. Certo? Então, são esses alguns dos temas principais. Aí, obviamente, a gente vai trabalhar aprofundado cada um desses temas ao longo do curso. Alguma dúvida? Tranquilo, Gabriel? Ok, gente, é uma aula rápida hoje, né? Então, espero vê-los mais para frente aí, tá bom? Tamo junto, espero que tenham gostado e que tenham visto aí um pouco do que é, de como a gente trabalha na atualidade. Ok? Um abraço a todos, boa noite, um bom restante de semana e um bom feriado na segunda-feira. Tchau. Tchau, Maria Júlia. Tchau, gente.